vai entrar aqui. Deu certo? Era só um tiquinho, galera. Aí, Grande mestre. tá, meu irmão? Boa noite. Chegou da faculdade. Nossa, que honra, meu mestre. A honra é toda minha, irmão. Chegou da faculdade agora? Acabei de chegar aqui, já estava no aguardo, já estava aqui ligado aí nessas palavras. Desde já que também destinando aí as minhas melhoras aí para essa lombar, né? Ah, é. Mas é isso aí, eu tava falando com a turminha que quem treina, isso faz parte, né? Se não quer, É verdade, é verdade. se não quer se machucar, vai jogar xadrez, né? Aí não tem jeito. É verdade. Não. Zé, irmão. Mas então, Jofferson, a gente tinha combinado de começar a falar um pouquinho, né? Sobre essas coisas que têm acontecido, né? Com a mídia Isso. influenciado tanto, né? Sem dúvida. Né, do direito penal. Bora aí, me fala a tua opinião aí, Jofre. O que você tá achando? Faz a tua radiografia aí. O que você tá achando dessa turma? Tá certo. Primeiramente, quero aqui agradecer de coração, mestre Rogério Greco. É um dos doutrinadores aí, um dos grandes nomes do direito penal nesse país, que eu já sigo aí desde a época de formação acadêmica. Eita, e continuo, tô aqui. Eu tô ali com... Tem que eu sou muito velho, é isso que você quer dizer, né? Nada, negativo. Até ouvi outro dia o podcast, né? O professor Francisco dizendo que desde criança... Aí eu penso... Aí o cara não quer também, pô. Pensa negócio desse. Então eu tô aqui até com o seu livro, Atividade Policial, que foi o primeiro livro que eu li na Cadepol ainda, na época que eu estava na minha formação, Não, legal, Gil. da minha formação de agente de polícia civil, né? Então, eu até estava explicando para a turma, porque recentemente, foi semana passada, uma turma me pediu para conhecer lá o BOP, e como assim, graças a Deus eu tenho um relacionamento bom lá com a tropa, e o atual comandante é um amigaço que eu tenho lá, o Nunes, já eles foram conhecer. E esse livro que você está em mãos aí, o Atividade Policial, na verdade, na verdade a história dele é muito interessante, porque ele foi, no começo, ele tinha sido escrito especificamente para ser um manual de instrução do BOP do Rio. E aí ele tomou uma proporção muito grande e acabou... Mas inicialmente... Não, é essencial. É uma obra fantástica, assim, e para quem quer e quem está ainda aí, como eu vou te falar, saber o que é a prática. Eu acho que muito isso, o nosso tema hoje vai ser importante por isso, porque vai trazer essa questão da prática. Eu vejo que o professor sempre está aí, não só na parte doutrinária, mas vendo como é que funciona, né? É o mais interessante. Ô, Jofferson, você é da Polícia Civil aí do Piauí, né? Isso, eu sou agente de Polícia Civil do Piauí desde 2014, já tem quase 5 anos aí. Já trabalhei também Trabalhei 30 dias aí durante o período das Olimpíadas também, tive uma experiência muito, muito boa. Então, assim... Deixa eu te confessar uma coisa. Eu já fui muita piscina, né? Meu irmão, foi a única cidade que eu tive que dormir com ventilador e ar-condicionado ligado ao mesmo tempo, cara. Não, aqui, por enquanto ainda estamos ainda naquele período ameno, mas quando chega setembro, outubro, finalzinho do ano aí, a temperatura realmente é bem elevada, né? Pai, você tá doido. Mas enfim, então bora lá. Vamos começar com a... Vamos lá, mestre. Então, beleza. Então, assim, eu já vou começar só a fazer rapidinho a minha radiografia, já vou passar a bola para você. Fica à vontade, fica à vontade. Eu acho que a gente vive um problema muito sério com mídia. Não tem... Quando eu trabalhava com meu pai, a gente trabalhava assim, vendendo material gráfico para a imprensa, né? Quando eu morava no Rio. E conheci muita galera de jornal, essa coisa toda. Tá baixo o áudio aí? A galera tá achando que tá baixo o áudio? Tá baixo? Tô falando aqui que tá baixo o áudio seu. Deixa eu ver aqui. Deu uma melhorada, não? Melhorou? Isso, tá ok. Aqui tá ok. Então beleza. Então assim, eu queria que a turma entendesse que não tem problema nenhum com mídia. Mas hoje a gente percebe assim, hoje não, a mídia sempre foi tendenciosa, né? Então ela tende para um lado, né? Outro, isso aí é verdade. Então isso sempre aconteceu. Mas hoje a gente percebe que os programas, principalmente assim, os programas que são chamados assim de investigativos, galera, tá achando que tá baixo, mas aí eu tô no máximo aqui, agora eu não consigo mais não. Mas esses programas assim investigativos, né?
O problema é que a gente percebe que a turma não se especializa. Na verdade, você vê um monte de pitaco errado, um monte de coisa errada, sabe assim. Inclusive, ô Jefferson, a gente vê, e eu fico bem chateado com isso, embora eu não seja da polícia, mas eu tenho uma paixão tremenda pela polícia, defendo a polícia onde eu vou, porque eu sei que a polícia, assim, a turma só atira a pedra, né? Mas ninguém quer fazer o que a polícia faz. Na verdade, é isso. Verdade. Então, enfrentar o que a galera enfrenta. Mas a mídia, ela é tendenciosa. A mídia parece que ela gosta de jogar a população contra a polícia. A começar pelas manchetes, né? Então, recentemente teve uma troca de... Recentemente não, já tem uns 2 meses aproximadamente. Teve uma troca de tiros numa comunidade do Rio, e quem estava à frente dessa troca de tiros era o Batalhão de Choque do Rio. Eles mataram 13 traficantes, entre os traficantes, obviamente, que tinha menor de idade. E aí vem, aquela mulher na Globo News, talvez com a declaração mais da vida dela, ela dizendo, assim, se sentindo, né, assim, sensibilizada, sei lá o quê, porque tinham matado 13 meninos do outro lado e ninguém do lado da polícia morreu. Amigo, sabe, nem foi ferido. Tipo assim, não, a mulher ainda falou que eles mataram todos do outro lado. É tão ignorante que ela não sabe que numa comunidade dessa tem 200 traficantes, tem apenas traficantes. Ela acha que são só que é o geral. Assim, até na nossa atividade, né, nós já tivemos situações que acabaram sendo investigações, porque a imprensa, até mesmo de forma precipitada, lançou nomes, lançou fotos, em que em nenhum momento saiu de dentro de um distrito policial a indicação de possíveis autores de crimes. Então, acaba complicando a situação da investigação. E a outra situação que é um crime contra a honra de alguém, né? Você coloca uma imagem, você coloca informações, imputando um crime a alguém que nem praticou. Então, na verdade, você tem até atos que são precipitados. A gente acaba tendo isso muito durante a atividade policial. Eu acho assim, a gente regulamenta um monte de coisa, né? Mas ninguém regulamenta nada da imprensa. Então, eu acho que se o camarada quer ser um jornalista investigativo, ele tinha que fazer um curso básico, por exemplo, de penal, de processo penal, de criminologia, sabe assim, para o cara poder não falar tantas vezes. Inclusive as manchetes são completamente tendenciosas e prejudiciais à polícia. Então, por exemplo, você é policial, você vai fazer uma incursão, né, vai cumprir um mandado de prisão, você é o que você faz? Você tem que se defender. Aí você mata o camarada que atirou em você. Aí a polícia coloca assim, foram 4 vítimas. Que vítima, rapaz? Sabe? Verdade. Forma, né? Vítima policial, vítima não é o cara. Verdade. A forma como a imprensa se manifesta é muito complicado. Eu tenho um curso de pós-graduação em Ciências Penais e Segurança Pública. E eu tenho esse curso em Vila Velha, Uberlândia e de Minas. Lá em Vila Velha a gente tem 2 turmas. E o legal é que lá em Vila Velha, por exemplo, a gente tem vários jornalistas fazendo curso. Pô, isso é muito bacana. Os caras não têm formação acadêmica, jurídica, mas assim, ele tá procurando entender o que está acontecendo, sabe? Isso para a carreira do cara é fantástico, porque ele está ouvindo pessoas ali que nunca pensou em ouvir. Então agora, quando o cara vai falar alguma coisa, quando ele vai dar uma... É diferente, porque o cara agora tem autoridade. Então, eu acho que é isso que tinha que acontecer com a mídia, sabe? A gente tinha que ter cursos básicos para as pessoas que querem fazer esse papel investigativo da mídia. E eles acham que eu digo até mais, mas até dentro da própria faculdade, né, de jornalismo, eu acho que seria interessante a aplicação de cadeiras jurídicas para eles que eles saibam com entendimento relacionado. Eu vejo situações dentro da própria faculdade, questionamentos dos alunos, dos acadêmicos. Professor, mas não existe aquele crime de homicídio triplamente qualificado, quadruplamente, a imprensa outro dia colocou? Quer dizer, é aquela situação que o mestre sempre fala. A imprensa, ela na verdade sai trazendo conceitos que não existem até para o próprio direito. Né? Sim. E acaba tornando isso dentro da mentalidade popular como se fosse algo realmente verdadeiro. Então, eu tenho até feito algumas especificamente sobre esse negócio de mídia, né, a influência da mídia no direito penal. E até nesses eventos eu coloco algumas passagens assim para as pessoas até poderem refletir. Então, isso que tem acontecido com mais frequência no Rio, né? Quando o Witzel, lá, o governador, você vê que o Witzel ele é bem operacional, né? Então, ontem ele já saiu. Sem dúvida. Assim,
eu vejo gente criticando, outras pessoas elogiando, mas eu vou te falar uma coisa, é difícil você ver um governador que abrace a polícia como esse camarada está abraçando, sabe? Vivendo o que a polícia está vivendo. É claro que a gente sabe, assim, que numa guerra, a gente sabe que a posição de comando, ela nunca tem que ir para o front, ou vai raramente, porque assim, o camarada ele é o coordenador, ele é o pensante, não é ele que tem que ser abatido ali, né, logo de cara, num confronto. A gente sabe que o comando tem que ser preservado. Mas a gente vê também que o Witzel, o que ele está fazendo é dar uma força para a polícia, porque, assim, raras vezes no Rio você viu isso acontecer. Então, hoje... Eu estive em loco aí durante as Olimpíadas, eu percebi que é uma coisa como foi dito pelo mestre. Uma situação é você ter conhecimento, a outra é você ver em loco, né, participar. Sim. Você ter a atividade em si para você ter o conhecimento aí sim lá no local. E eu estive no Rio de Janeiro durante o período das Olimpíadas e percebi essa tensão que era visível, né, pela falta justamente de um governador nesse estilo, que vai para a rua, que busca ações mais eficazes, né? É importante, assim, aquilo que eu falei no comecinho aqui, o que a turma está passando lá no front, você sabe quais providências que você vai adotar. Então, assim, sabe como é que a coisa funciona. Então, isso que o Witzel falou, por exemplo, lá no Rio, né, quando ele começou na campanha dele, dizendo que o traficante fosse encontrado com um fuzil na mão, o camarada seria abatido, que aquilo ali já era uma situação de legítima defesa, uma agressão iminente, né? Segundo a concepção do Witzel, o Witzel ele é jurista, ele não é um camarada que está falando aquele, não é só político, na verdade ele não é, porque ele entrou agora para a política, né? Então, então, é um cara que conhece, então não é um camarada que está lá dando pitaco, é a interpretação que ele deu, certo ou errado, não importa, é a interpretação que o camarada deu. O problema é que a mídia ela já começa a querer fritar o cara por causa dessa declaração. E assim, é verdade. Né? E a mídia, ela via de regra, fica do lado dos bandidos, ela não fica do lado da polícia. Não sei se você se lembra daquele, com certeza você vai se lembrar, aquele caso que aconteceu com um jornalista da Band, que ele tomou tomou com um rojão na cabeça, naqueles movimentos que tinham... Sim, recordo. Black Blocs, aquelas coisas. Esse Black Bloc é cambada de vagabundo, né? Diga-se. É verdade. Pô, e fica todo mundo defendendo o Black Bloc. Pô, isso é um horror. Aquilo ali é associação criminosa, com certeza absoluta. Então, assim, os caras não estão ali para protestar, estão ali para destruir, depredar o patrimônio de todo mundo. Então, assim, eu fico vendo também, só abrindo um parênteses aqui, isso que tem acontecido nas faculdades. Eu não quero que a galera me entenda mal quando eu tocar nesse ponto de faculdade, não. Assim, poxa, é claro que a gente quer, o ensino tem que ser o melhor possível, mas tem formas e formas de protesto. Então, verdade. Quando houve aquela coisa do primeiro impeachment que nós tivemos aqui com o Collor, pô, a juventude foi toda para a rua. Não sei se você se lembra disso, Jofferson, você deve ser muito mais novo do que eu, mas assim, naquela época, fora Collor, naquela coisa toda, os chamados caras pintadas, assim, pô, foi uma juventude para a rua querendo tirar o Collor de todo jeito, mas ninguém fez uma barbaridade dessa, sabe? Ninguém fez aquela baderna de Black Bloc, com a cabeça dentro da bunda do outro. Assim, isso não tem sentido, cara. Qual o sentido do negócio desse, né? Aí tem eu até comentei isso aqui, tem uns caras mais exaltados que até mandaram mensagem para mim, eu já até bloqueei também, nem dou resposta, porque né, nesse ponto eu não sou muito democrático, não estou aqui para discutir, eu dei a minha opinião, se você não gosta, você muda de canal, né, assim? E eu via que os caras, assim, sabe, isso você tá com a sua família, você tá com seus meninos, como é que você justifica um comportamento desse? Não tem, a gente tem inúmeras formas de protestar, inúmeras formas, sabe? Sem ser agressivo com outras pessoas, no sentido. E a imprensa, ela tem que ter ciência que ela tem de o que ela determina, o que é repassado, muitos não têm a preocupação de buscar realmente se é verdade ou não. Eu me recordo de um caso específico, que foi o caso da escola base, sim, acho que em São Paulo. Eu me lembro a destruição que foi na vida daquele casal, após o quê? Eles serem detonados pela imprensa no geral mesmo. Principalmente esses programas policiais, né, que no momento não tinham ciência das investigações, começaram... Ali você já tinha um juízo de valor sendo feito, um julgamento, né, prévio, na verdade, um julgamento devido a essa escola. E eu me lembro a destruição que foi na vida daquele casal.
Sim, o problema é esse, assim, a imprensa, ela escolhe um lado e defende aquele lado, independente do que aquele lado faça. Isso é um absurdo, sabe? Então, assim, tem nada a ver, eu acho que a gente tem que defender mesmo as nossas escolas, o nosso ensino, as nossas faculdades, mas, cara, tudo tem limite. Não. As outras pessoas têm direito de não querer assistir aquilo, sabe? Então, assim, então a gente tem visto essa coisa da mídia, essa tendência que a mídia tem, né, principalmente hoje que a gente está vendo essas aberrações. A mulher mesmo da Globo News lá, não faz muito tempo, ela deu uma declaração lá na Globo News, acho que era Maria Beltrão, não sei o que, o nome dela. Todo dia eu ouço atrocidade, né, Lação Clorina? Então, ela foi e deu uma declaração dizendo que pedofilia não era crime, sabe? Assim, é claro, rubrica pedofilia não existe, mas existe o estupro de vulnerável. E se ela está falando de pedófilo que nunca se manifestou, ninguém vai saber que o cara é pedófilo. Então, obviamente, ela estava citando pedófilos que tinham tocado em crianças. E, cara, você falar que isso aí não é crime, meu amigo, isso é o absurdo dos absurdos. Amigo, pode ser até doença, mas pedofilia é crime sim e é gravíssimo. E sabe qual é o grande problema? Como esses caras não têm experiência na justiça penal, eu tive 30 anos no MP. E como eu já cheguei a falar aqui, desses 30 anos, pelo menos 29 anos trabalhando ininterruptamente no crime. Então eu sei o que é isso por dentro. Eu sei o que é um estupro de um pai com a filha de 3 anos, de 2 anos, sabe? Eu sei o que é saber ou processar um camarada de um estupro de pessoa recém-nascida. Aí vem uma mulher dessa, dá uma declaração ignorante dessa, dizendo que pedofilia não é. Aí ela tá assim, passando dos limites. Então, assim, querer amenizar uma coisa que é gravíssima. Parece que essa semana parece que teve uma nova declaração, não sei de qual jornalista específico, mas parece que ela dizia que um tiroteio só seria realmente importante, né, se houvessem policiais mortos. Mais ou menos isso foi dito, salvo engano, pela jornalista da Globo News, né? Foi nesse caso, se eu não me engano, João Frisson, foi nesse caso da 13 mortos. Isso, ela queria que também houvesse. Mas assim, isso é uma ignorância que não tem limite. Agora, o grande problema é que já tem países que já estão com esse pensamento que realmente pedofilia não é crime. Ou seja, estão já dizendo que é uma nova forma de amor. Então, se você estimula isso, olha só, cara, se você estimula isso aqui no Brasil, olha que absurdo que a gente já está passando. Assim, as coisas já estão fugindo do controle. As pessoas já não tem mais regra, tudo vale. Você vê, aquele camarada... Eu te pergunto o seguinte, amigo, assim, que as pessoas até não me levem a mal, os amigos que estão assistindo a gente aqui, o que tem de arte um camarada ficar deitado, pelado, com a criança passando a mão em cima dele? O que tem de arte nisso? Cara, isso é um absurdo, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, isso não pode acontecer. Você quer fazer isso? Faz na sua casa, faz entre 4 paredes. Mas, cara, as pessoas não têm que se submeter a isso. Sabe, você está no museu, o camarada está deitado, pelado lá. Pô, será que o camarada que é adulto não sabe o que é um homem pelado, o que é uma mulher pelada? Então, assim, precisa ficar no meio de crianças, essas coisas todas, cara. Então, as pessoas, na verdade, assim, perderam a noção, entendeu? Então, me preocupa isso. A gente fica... O pior que há um ato de intolerância no sentido de que você tem obrigação de apoiar aquilo que eles determinam. Exatamente. Ser o correto. Ou você apoia ou você não tem o momento da possibilidade de um debate, né? Ou você aceita, ou se você não aceita, você é do outro lado. Aí se você não apoia, quando você não apoia um comportamento desse, a primeira coisa que te chama é de fascista. Fascista, os caras tudo agora é fascista, né? Fascista, na verdade... Que é a questão da intolerância, né, professor? Hã? A questão da intolerância, né? Quer dizer, não se debate, quer dizer, você não pode debater, porque se você quiser debater, é porque você não aceita e já é do outro lado. Né? É isso aí. É a polarização. Ninguém aceita que você não concorde, sabe? Ninguém aceita isso. O grande problema que eu acho que as pessoas confundem é o seguinte: eu posso me expressar dizendo que eu não concordo com aquilo, embora, né, eu não assuma nenhuma atitude agressiva, o camarada faça e fala do jeito que ele quer, mas concordar, eu não sou obrigado a concordar, entendeu? Então, o grande problema é esse: eles não só querem fazer, mas como querem que todo mundo concorde. Agora mesmo, estava passando não sei se a galera viu aí tá passando direto no Instagram, uma menina, não sei nem qual era a faculdade dela, ela parece que tinha uma coisa na boca, como se fosse uma focinheira.
ela de calcinha, sutiã, tipo, ficando rosnando. Cara, eu te pergunto qual é a lógica disso? Qual é a lógica disso? Que protesto é esse? Sabe? Então, assim, é você fazer o que essa turma está fazendo. Então, aí complica. Então, e o problema todo é que a mídia dá força. A mídia valoriza esse tipo de coisa, né? Então, ninguém quer radicalizar, ninguém quer ficar prendendo ninguém. Até outro dia eu me manifestei, até estava meio chateado. Falei, pô, os caras tinham que ser presos por ato obsceno, né? Embora nem coubesse prisão ali, porque caberia justiça especial. Mas, enfim, era uma forma de se expressar. A gente não é obrigado a ficar assistindo isso, cara. Justamente. E acaba polarizando, né? Porque eu até percebo isso muito quando você tem uma mensagem e você tem essa interação nos programas, né? Quando você tem uma mensagem que é favorável àquilo que eles estão dizendo, essa mensagem é repassada, né? Mas se vem alguma crítica, porque até agora, nesses programas que eu assisto, eu não vejo nenhum tipo de crítica àquilo que é passado pela imprensa. Ou seja, eles fazem uma filtragem daquilo que é bom. Né? Daquilo que se traz alguma crítica, você vê que não há exposição, né? Não, então é isso, irmão. A gente está passando por um momento assim, eu acho que bem delicado, sabe? Então, eu acho que a gente que em sala de aula, a gente tem que se posicionar. Porque, por mais que a gente receba críticas, isso, aqui, do outro, mas, assim, senão a coisa vai chegar num nível absurdo. A coisa já está fugindo ao controle. A gente já perdeu, na verdade, o controle das coisas que estão acontecendo. Então, assim, uma coisa é defender o ensino, outra coisa é defender a bagunça que está acontecendo. Sim. Recentemente, não sei se foi na Universidade de Brasília, não sei se vocês viram essa filmagem também, que tem um corredor lá, que é chamado, sei lá, corredor da morte, sei lá, como é que eles chamam aquilo ali. Pô, e a farra come solta ali, droga, tráfico, tudo acontecendo. Cara, sabe o que é isso? Isso é falta de pulso da reitoria, isso é falta de pulso da direção. Irmão, assim, é claro que eu já estou ficando velho, já estou mais ultrapassado. Mas, cara, assim, Nada. essas palhaçadas, não tinha isso. Todo mundo respeitava todo mundo respeitava os professores, todo mundo respeitava a direção da faculdade. Você podia não concordar, você vai lá, reúne a galera, pô, a gente não está concordando com isso, mas não chegar em níveis absurdos assim. Então depois, sabe o que acontece? Vira essa juventude aí sem limite, aí vira um monte de cara que, assim, que não respeita ninguém, sabe, não respeita a autoridade, não respeita o professor. Por isso, Jefferson, eu vi recentemente também, acho que eu até cheguei a comentar isso aqui, esqueci qual foi a universidade agora, o professor, cara, ele vinha escrevendo alguma coisa lá na lousa, e assim que o professor escrevia, o camarada imediatamente apagava o que o professor tinha escrito. Você viu isso? Eu vi aquele absurdo. Pô, cara, isso é uma falta de respeito. Tá? Um cara desse tem que ser expulso da faculdade. Ele tem que ser expulso, sabe? Então, assim... E divulga como se fosse algo assim, um troféu, né? Na verdade é um absurdo. Assim, como se fosse normal. Isso não é normal. Normal não é normal. Normal é você respeitar as pessoas. Isso que esses caras estão fazendo não é normal. Isso é anormal. E se o cara faz isso, o cara merece ser expulso da faculdade. Que mérito que o cara tem de estar na faculdade dessa? E sabe o que é o grande lance que eu penso hoje das faculdades, principalmente as universidades públicas? Hoje é o seguinte, o camarada que tem dinheiro, ele passa numa federal. Por quê? Porque ele faz um bom curso, uma boa preparação. Na minha opinião, eu acho que tinha que ser o seguinte: se o camarada passar numa universidade federal, se ele não estiver dentro de um limite, de um padrão financeiro, vai ter que pagar a faculdade. Ou seja, as que têm condições de pagar, elas têm que pagar a faculdade. A faculdade federal foi feita para as pessoas que, na verdade, não têm condição de pagar. Então, qual é o sentido de um camarada que é rico, um camarada que é milionário, e ele vai estudar numa federal? Qual o sentido disso? Estudar de graça. Enquanto aquela pessoa que é carente, aquela pessoa que precisa do apoio do Estado, de um Estado social, ela não entra na faculdade e não consegue entrar. Eu não estou dizendo que tem que ficar negócio de cota, eu não sou muito favorável a esse tipo de coisa, não. Eu acho que o Estado tem que investir nas pessoas, e as pessoas, por elas próprias, elas vão progredir, elas vão crescer, elas vão disputar mercado. Eu não tenho que tratar as pessoas como se fossem inferiores. Isso para mim é absurdo, isso é ridículo. O Estado tem que investir nelas. Agora, é desigual você pegar um camarada de uma comunidade que não tem investimento nenhum com outro que mora na Zona Sul, os pais bancam tudo? É desigual? Claro que é desigual. Então, esse cara que está em uma situação de desigualdade, ele merece uma força, porque ele não tem o mesmo tratamento que a gente tem. Agora, as federações têm que mudar, porque esse do jeito que está bem
bem complicado. E o Estado se aproveita dessa omissão dele, né, justamente e acaba gerando uma desigualdade em relação a isso que o professor está falando. Sim, sim. Não, é isso mesmo, né? Mas Jefferson, o negócio a coisa é complicada, cara. Mas, não, demais. E seria interessante essa análise, como foi dito, a questão da própria formação do jornalista, ele ter uma ciência daquilo que realmente acontece para não ir, né? E nós observamos isso constantemente, não é longe não, aqui perto mesmo. Nós observamos isso, que a imprensa ela se preocupa muito mais com a questão do Ibope, né? Muito mais com a questão daquele vídeo que vai ser jogado numa internet, que vai trazer likes, que vai trazer curtidas, e não se preocupa com as consequências, né? Não foi esse caso específico que eu acabei narrando. Colocar uma foto, colocar o nome, como se houvesse realmente aquela pessoa praticando crime, e depois a consequência vai ser para quem é vítima, né? Eu acho que a pior expressão que eles criaram nos últimos tempos foi o tal do politicamente correto, sabe? Pior é isso. Os caras querem ser politicamente corretos. Não, meu irmão, eu tenho que ser correto. Independente do político, se é político ou se é certo, eu tenho que ser o correto, tenho que fazer o que é certo. Então não é o politicamente correto. Sobe por aquele lado que vai agradar, aquele lado que não sei o quê, e deixa um correto de lado. O grande problema é esse que a gente vê na mídia, né? Mas, ô Jofferson, já falamos meia hora aqui, cara, nosso tempo voou. Não, é um prazer enorme, a satisfação gigantesca. Eu estava vendo até uma obra sua interessante, né, que é a questão do direito penal e equilíbrio, que é algo bem interessante hoje, eu até já indiquei para os meus alunos, porque para ter aquela visão do direito penal não intervencionista, mas um direito penal que traga essa fórmula equilibrada, né? Porque, na verdade, infelizmente, temos aí essa questão até, entre aspas, do garantismo que está sendo tão debatido, mas deve haver garantismo, né? O que está acontecendo é um desequilíbrio nessa aplicação. Exatamente, um exagero. O que eles estão tentando fazer aqui agora, porque, por exemplo, quando você faz a leitura do livro do Ferraioli, O Direito e a Razão, o Ferraioli, na década de 70 do século passado, o Ferraioli parte de um grupo na Itália chamado Juízes pela Democracia, uma coisa assim. Na época havia uma ditadura realmente forte na Itália, e o Ferraioli ele é um ativista de esquerda. Então, quando ele escreveu Direito e Razão, assim, ele queria combater, mas de uma forma até radical aquilo que estava acontecendo. Eu nunca vi democracia de esquerda, você me perdoa, não sei qual é a tua postura. Não existe democracia. Não. É a mesma sua. Na verdade, que eles chamam, até vou te mostrar aqui um livrinho, ó. Assim, a gente que escreve tem que ficar ligado em tudo, né? Então esse livro aqui, ó. Sem dúvida. Aqui, excelente. Manifesto do Partido Comunista, né? Do Marx, do Engels. Cara, isso aqui é uma ditadura do proletariado. Não tem nada com democracia. É você acabar com 100% com a propriedade privada, é você não ter mais direito à herança, você não ter mais direito à sucessão, todo o seu patrimônio. Cara, isso nunca deu certo em lugar nenhum, nem vai dar. Eu já cansei de falar aqui também. Meu pai era do Partido Comunista. Então, eu conheço essa turma toda por dentro. Então, assim, quando eu falo isso, eu falo de cadeira, porque eu vivi isso, sabe? Eu vivi com essa turma toda, com esses artistas todos que, assim... entrou a Dani é minha filha. Eu já vi aqui em casa um betinho. Pensa que eu já sou avô, cara. Beijo, Dani. Tá novo. Mas então, Jefferson, é assim, sabe? Então a gente vê que essas coisas estão tentando jogar isso aí goela abaixo da gente, mas não. Mas irmão, né? Já falamos muito aqui, né? Professor, mas satisfação enorme mesmo. Espero que nos aí trabalhar outros temas quando tiver possibilidade, viu? Vamos sim, Jefferson. Vamos estar juntos aí. Tem muita coisa pra te falar. Né, tem muita coisa acontecendo, muita coisa ainda vai acontecer aqui pra gente aí do direito penal, né? Mas, se Deus quiser, vamos ver se melhora. Mais uma vez agradecer aí, porque pode ter sem dúvida que essa obra aqui foi essencial para essa veia de polícia aflorar, né? Obrigado. Alguns mestres aí eu sempre dou meu agradecimento, porque me fazem hoje um policial além daquela ideia, né? Porque graças a Deus hoje você tem uma mudança nas polícias. Não só a força física, mas principalmente a utilização da inteligência policial. Os seus livros eu gosto muito de utilizar. Demais. Então eu utilizo a atividade policial, também sou professor de medicina legal e utilizo seu livro. Medicina legal, com base no direito penal e processo penal, né?
Então, assim, são obras importantíssimas, indico para todo mundo. O Greco aí é um professor que traz nos seus livros essa possibilidade, ele não acaba direcionando o pensamento, ele amplia o pensamento. Eu acho que é o interessante de todas as suas obras é isso. Né? Beleza, Jofferson. Irmão, prazerão estar aqui com você, tá? Se Deus quiser, a gente vai marcar mais. Prazer tudo meu. Estou aqui sempre à disposição, Wilson. Eu estou lançando agora 3 livros de uma série de legislação especial. Estou lançando Hediondos e Tortura, Organização Criminosa e Terrorismo. E aí, quando eu vou te mandar aí para a gente poder estar discutindo os temas desses livros aqui. Tá bom? Ótimo. Prazerão. Fosse honra, até mais, Wilson. Aproveita esse fresquinho todo aí do Piauí e depois a gente se fala. Esteja convidado a visitar de novo e sentir esse calor. Deus quiser. Tá bom, irmão. Fica com Deus. Até mais, Wilson. Prazerão, Jô. Até mais. Aí, um abraço, forte abraço. Se Deus quiser aí, tá bom? Fiquem com Deus. Valeu, tá bom. Boa noite aí, bom descanso. Até mais. Valeu. Até mais.